Vamos ver, o relato de hoje é... Ai, minha garganta fazendo barulho, gente. Eu abro a boca, ela faz barulho sozinha. Aqui. Este daqui é um relato longo, tá? Já vou avisando, ele é longo. O pudim amaldiçoado da Maledite. O relato a seguir já está com todos os nomes devidamente trocados e não contém nada pesado que possa incomodar os inscritos. Muito obrigada. Tá. Eu me chamo Fulano, atualmente tenho 19 anos, mas toda essa história aconteceu quando eu tinha 18 anos. Ou seja, o acontecimento é um pouco recente e está vivo em minha memória. Estava no último ano do ensino médio quando conheci Rita. Na verdade, já havia visto pelos corredores da escola onde estudávamos, sendo que a mesma era de outra turma. De qualquer forma, ela não me chamava muito a atenção no começo. Era magrinha, extremamente magrinha, alta, uma pele mulata e cabelos cacheados que iam até o meio das costas. Nunca havíamos nos falado, e você sabe como é garoto imaturo, né? Adora sair por aí com uma menina de corpão, papagaio de machão. Mesmo que a menina fosse uma maledite sem caráter que não valesse R$3. E esse meu pensamento totalmente idiota não me fez despertar interesse nela à primeira vista, na Rita. Eu já havia namorado umas 5 meninas naquela altura. Todas umas desmioladas, metidas, e já tinha ficado com quase todas as meninas do colégio. Além de ter uns lances com outros caras. Bom, porém, naquele período estava na fase de boa, sem me envolver com ninguém. Apenas me distrair com os amigos e estudar. Até que uma bela noite, estava eu numa pequena festinha de aniversário do meu amigo Natanael, quando a Rita chegou acompanhada de umas amigas. Ela não era uma garota metida, mas também não era daquelas sonsas que mal se mexem. Tinha uma pose de confiante e um jeito de quem sabia o que quer. Era discreta e preferia ficar na dela, só observando ao redor. Isso despertou a minha curiosidade um pouco. Aliás, todas as outras meninas berravam e riam alto, se exibindo, rebolando, enquanto o resto dos meninos as olhavam. Eu não sei se naquela altura estava amadurecendo, mas não me interessava mais por aquele tipo de coisa. Eu corria de garotas assim. Tá amadurecendo. Natanael, que era mais chegado a ela, já tinha me dito que nós dois seríamos o casal do ano, e eu obviamente discordei, falando que eu mal a conhecia. Naquela noite, porém, eu criei vergonha na cara e puxei assunto com ela. Pretendia começar apenas uma amizade, já que meu amigo falava aos 4 cantos do mundo de que Rita era uma garota legal e interessante. E realmente a conversa com ela foi agradável. E no final, peguei o número dela para que começássemos a conversar por mensagem. Depois de alguns dias de conversas e algumas saídas com a mesma, eu estava completamente viciado nela. Nos intervalos da escola, sempre fazia companhia a ela e muitas vezes até trocamos uns beijos escondidos nos canteiros do colégio. E à noite, saímos para lanchar ou apenas para ficar perto um do outro. Rita era o tipo de garota que ficava na mente e me sentia extremamente bem quando estava conversando ou perto dela. Nunca havia sentido algo assim por nenhuma outra garota ou garoto com quem ficara, e na ânsia de perdê-la para alguém, eu me declarei, deixando claro que estava apaixonado e que se ela sentisse o mesmo, poderíamos começar um namoro, tentar algo sério. Pro meu espanto, ela falou que precisava de um tempo para pensar sobre. E eu fiquei louco. A todo instante eu pensava que talvez houvesse outro garoto mais interessante com o qual ela estivesse ficando. E depois de 2 tortuosas semanas, Rita me ligou.
me convidando para comer um pastel numa lanchonete aqui perto, e eu logo despenquei, imaginando que ela estava tentando achar uma forma gentil de me despachar. Mesmo assim, guardei meus 5% de esperança no bolso, passei meu melhor perfume e, todo me tremendo, fui até a lanchonete. A gente comeu, bebeu, conversou sobre um monte de coisa e nada dela tocar no bendito assunto. Eu estava à beira de um AVC quando resolvi me preparar mentalmente para perguntá-la o que ela havia decidido, mas não foi necessário. A Maledite, que era uma das minhas exes, apareceu na nossa mesa e se sentou sem ninguém convidá-la. Eu a olhei me perguntando que diabos ela estava fazendo ali no meio do meu encontro com aquela cara de sonsa. A Maledite, muito cheia de si, sorriu de maneira falsa para Rita, a olhando dos pés à cabeça, e olhando para mim falou: "Não sabia que você agora estava fazendo caridade, trazendo esfomeados para comerem." Pode até parecer estranho, mas a Maledite não tinha papas na língua e vivia menosprezando todas as meninas que não tivessem o corpo como o dela. Ela se achava por ter bunda e peito grande. Além do cabelo liso e comprido, se sentia a dona do mundo por ter aqueles atributos. E óbvio que ela não perderia a oportunidade de humilhar a Rita só porque a mesma era magrinha. Eu suspirei pedindo educadamente que ela parasse com aquilo e que fosse embora. Mas a Maledite estava ocupada, rindo como se tivesse contado a piada do ano. Enquanto isso, a Rita se mantinha quieta, com uma sobrancelha levantada e um biquinho sarcástico de puro desafio. Ela se virou para mim e perguntou: "É a sua ex?" Eu, envergonhado, disse que sim com a cabeça, imaginando que os meus 5% de chances haviam ido para o ralo. Mas, para meu espanto, Rita abriu um sorriso de ironia e disse num tom sarcástico: "Ah, eu achei que fosse mesmo a típica ex mal-amada que vive correndo atrás que nem cururu. O garoto manda embora, mas ela insiste em voltar." Nesse momento eu não sabia se eu ria ou se eu ficava entre as duas, porque era nítido que aquilo acabaria em briga e cabelos voando para todos os lados. A Maledite, não satisfeita com o título de mal-amada e com a comparação de cururu... O que é cururu? Que, pra quem não sabe, é um sapo grande. Ah, sapo cururu na beira... Não, entendi. Que é um sapo grande. Ela deu um sorriso amargo, como quem não estivesse ligando, e retrucou: "Pelo menos eu sou o ex, né, querida? E você, acha mesmo que o fulano vai querer algo com uma magricela como você?" Hã? Eu prendi a respiração. Aquilo tudo já estava indo longe demais e eu fiquei de pé para conduzir a minha ex azucrinante para fora dali. Mas não foi necessário. A Rita ficou de pé ao meu lado, sorriu para mim e pegando a minha mão na dela, falou: "Eu não teria tanta certeza, porque a gente tá sim namorando." Ai, eu tenho certeza que nessa hora eu fiquei todo vermelho, mas não deixei de olhar a cara de indignação da Maledite mal-amada que catou seus cacos de dignidade do chão e foi embora, nos deixando finalmente a sós. Naquela noite, voltei para casa como se estivesse flutuando. Passava pelos becos vazios, sorrindo feito um louco. Não tô exagerando não, realmente me senti nas nuvens por saber que a Rita era minha namorada. Aquela garota tinha algo que me deixava hipnotizado. Bobo, e diria que ela não precisaria de amarração para ter a mim, para não falar... Ela tinha uma pureza com uma pitada de safadeza que com certeza deixaria qualquer homem que a conhecesse vidrado, sem olhos para mais ninguém. Fizemos 2 meses de namoro e a minha namorada só se mostrava ainda mais perfeita, atenciosa, prestativa. E embora fosse louca às vezes, eu a amava cada vez mais. Louca? Como assim? E não era só eu. Eu levei ela para almoçar lá em casa e me espantei quando a minha mãe e a minha irmã disseram que haviam gostado dela.
As duas eram as pessoas mais difíceis de se agradar. Minha irmã, então, odiava todas as minhas namoradas que já tinha visto. Mas com a Rita, para meu total espanto, a Larissa, minha irmã, até ficou amiga. Passaram um bom tempo conversando e rindo. Minha mãe, então, vivia perguntando quando que a norinha dela voltaria a visitá-la. E óbvio que eu estava contente com tudo aquilo. Eu estava feliz por tê-la e por finalmente a minha mãe ter gostado de uma das minhas namoradas. Mas como a alegria de pobre dura pouco, né? Tudo desmoronou da noite pro dia. Só vou ver se está gravando tudo certinho. Está, deixa eu ouvir aqui. Beleza. Desde aquele encontro na lanchonete, a Maledite me mandava milhares de mensagens por dia, falando que gostava de mim e que eu não podia trocar ela assim. Xingava a Rita dizendo que eu era um louco por preferir ficar com uma menina feia, enquanto ela, a Maledite, era linda e desejada por todos. Mas eu ignorava. As mensagens ficavam lá, esquecidas, e eu não a bloqueava por pura pena, e também porque ela arrumaria uma forma de continuar azucrinando. Na época em que eu e a Maledite namorávamos, ela vivia se esbanjando para as amigas, falando que ela namorava com um garoto rico e bonito. Minha família não é rica, mas a minha mãe trabalhou muito e hoje possui seu próprio consultório odontológico. Vivemos uma vida financeiramente confortável, só isso. Eu e minha irmã não esbanjamos em luxos e a minha mãe é até bem rigorosa em relação a isso. Mas a Maledite vivia me pedindo presentes caros, se fazendo de pobre coitada para minha mãe, que a odiava. Já a mãe da Maledite, uma senhora interesseira e que morava na nossa rua, vivia saltitante com a filha... Vivia saltitante que a filha dela estivesse namorando comigo. No final, nós dois acabamos traindo um ao outro e o relacionamento acabou. A mãe dela até veio na minha casa implorando que o que quer que a Maledite tivesse feito que eu a perdoasse. A ignorei. Ela era pior que a filha. A primeira grande briga entre mim e a minha namorada Rita foi causada pelo meu ciúmes. A Rita era libriana, ou seja, atraente e encantadora por onde passava, sempre despertando olhares. Com isso, muitas vezes eu a levava para sair comigo e com os meus amigos. Eles não se importavam e eu matava 2 coelhos com uma paulada só. Só que com o tempo, notei que Daniel, um dos meus amigos, a olhava diferente. Extremamente atencioso e gentil, sempre a rodeando. Não gostei daquilo e engoli a minha desconfiança, já que a minha namorada odiava que eu fizesse ceninhas de ciúmes dela. E apenas fiquei atento. Aquilo ficou matutando na minha mente. Hoje sei que Rita é uma menina leal e que não faria isso. Mas naquela época eu enlouqueci, achando que os dois poderiam estar juntos. Comecei a ficar irritado por nada e era arrogante com a Rita. Me sentia um verdadeiro porcaria por estar sendo traído. Olha a cabeça onde vai, gente. Tentando resolver as coisas, chamei Daniel para uma conversa séria e ele negou tudo. Falou que a Rita não faria isso comigo e que eu deveria sossegar o facho. Mas vi no seu olhar que ele estava mentindo quando dizia que não sentia nada por ela. Resolvi deixar aquela história para lá, aliás, não tinha provas que comprovassem as minhas suspeitas. Me acalmei um pouco depois disso, até que a Maledite, a endemoniada da Maledite, soube dessa treta toda e pediu para conversar comigo. Falou que o Daniel estava mentindo e que a Rita era uma magricela pula-cerca e que ia me provar que a mulher ideal para mim era ela. Eu, burra, idiota, fui. Cheguei na casa dela e a mesma estava praticamente nua, com uma calcinha e sutiã vermelhos, toda oferecida. A mãe dela trabalhava em plantões como enfermeira e por isso passava muito tempo fora de casa. E óbvio que a Maledite fazia a festa sozinha em casa.
Eu tentei me esquivar, mas ela estava em cima, mal me deixava respirar, falando que ela sim era mulher para me satisfazer e coisas baixas do tipo. Eu perdi um pouco a paciência que tinha e perdi a pouca paciência que tinha e a empurrei na cama. Só assim ela desgrudou de mim. Falei um monte pra ela, disse que ela era uma oferecida. Mandei ela parar de xingar e falar mal da Rita, porque ela sim era a menina que eu amava. E depois saí daquela casa irritado. Mas antes de cruzar a porta, escutei um: "Você vai se arrepender por isso", vindo da Maledite. Quando coloquei meu pé na calçada, eu suspirei aliviado. Caminhei até em casa e, chegando lá, me aconcheguei no colo da minha irmã. Contei a ela o que tinha se passado e a mesma quase me bateu. Disse que era óbvio que a Rita não era dessas e que eu era um idiota por ter ido dar corda pra Maledite. A Larissa mandou eu parar de ser infantil e conversar com a minha namorada, que só ela poderia me contar a verdade. Mesmo triste, concordei com ela e fui me deitar. Mandei mensagem para Rita dizendo que precisávamos conversar e ela mandou que fosse até a casa dela. A gente conversou e ela deixou claro que ela não tinha nada com o Daniel e que, em relação a Maledite, pediu apenas que eu não atendesse mais às súplicas dela. No final, tudo se resolveu e eu estava bem novamente. Ou achava que estivesse. Na semana seguinte, eu estava fazendo um trabalho na biblioteca, quando a Maledite toda sonsa chegou. Trazia um embrulho nas mãos. Ela o estendeu para mim e falou: "Olha, eu vim me desculpar. Eu sei que tenho sido infantil em tentar atrapalhar o namoro de vocês. Eu trouxe esse pudim especialmente para você e sua namorada." Eu levantei a sobrancelha, me perguntando por que da Maledite estar dócil. Mas aceitei o doce e agradeci. Aliás, a Rita amava pudim e eu, na minha inocência, pensei: bom, ela não envenenou o pudim, então não corre o risco de nós dois comermos o bendito pudim. Confesso que só eu comi metade do doce de uma vez e o resto a Rita levou para casa, antes que o devorasse todo e não sobrasse para ela. Não sabe como eu me arrependo de não tê-lo comido todo. No dia seguinte, a minha namorada estava de cama. Tudo o que ela comia, ela vomitava minutos depois. Não conseguia nem ficar em pé, com uma tontura e uma fraqueza gigantes. A mãe dela me ligou para me avisar de manhã cedo que ela estava internada no hospital e faria vários exames de emergência. Lógico que eu fiquei desesperado, mas a minha mãe me obrigou a ir para o colégio mesmo assim, falando que se eu ficasse em casa a angústia ia ser maior. Naquela época eu não tinha conhecimento algum sobre trabalhos e coisas do tipo. Eu nunca liguei o pudim com a doença repentina da Rita. E jamais passou pela minha cabeça que a Maledite mexia com magia negra, ou sei lá. Na tarde daquele mesmo dia, eu e minha mãe fomos visitar a minha namorada. Ela estava triste, pálida e parecia estar ainda mais magrinha. A cena cortou meu coração em 10.000 pedaços. Perguntei sobre os resultados dos exames e os pais dela disseram que os médicos ainda não haviam achado a causa da doença, mas que ela estava sendo medicada e que logo melhoraria. Saí do hospital a contragosto. Por mim, eu ficaria lá a noite toda com a Rita, mas a minha mãe me arrastou para casa. Os dias se passaram e fui atingido por uma tristeza gigante. Eu quase não comia, e quando comia era em quantidade que me deixasse muito cheio. E ao mesmo tempo eu não sentia vontade de sair ou conversar com quem quer que fosse. Imaginei que a causa do meu desânimo fosse porque a minha namorada estava ainda doente, mas não era só isso. Por incrível que pareça, eu não sentia mais vontade de ir visitar a Rita, ou até mesmo saber notícias dela. Não me toquei na época, mas era óbvio que já eram os efeitos das amarrações e magias que a Maledite estava fazendo contra mim. De repente, me vi pensando na época que estava com a Maledite e senti saudades.
coisa que nunca havia acontecido desde que terminei com ela. E isso já fazia uns bons meses. Sentia quase que uma vontade incontrolável de ficar com ela. E tentei manter a minha sanidade, ficando ao máximo longe da Maledite. Soube então que a Rita havia finalmente voltado para casa e que estava melhor. Fiquei feliz, mas não tão feliz como deveria. O desejo pela Maledite havia dominado a minha mente. Eu andava irritado o tempo todo, eu brigava com a minha mãe, brigava com a minha irmã e até com os amigos. Eu tinha pesadelos horríveis e passei a ver vultos por todos os cantos. A Rita me ligava, querendo saber o porquê de eu ter me afastado dela. Inventava desculpas e ela insistia em ver, dizendo que precisávamos conversar com urgência, mas eu não dava bola. Enfim, não suportei mais as tentações e fiquei com a Maledite. Passava as tardes na casa dela e às vezes até dormia lá quando a mãe dela estava no trabalho. Porém, todo o fogo e desejo que sentia por ela passava magicamente assim que acabávamos de fazer amor. Nesses momentos, eu sentia nojo e arrependimento pelo que eu havia feito. Mas algumas horas depois, lá estava a ânsia incontrolável de tê-la novamente e eu a procurava de novo. Foram 3 semanas assim. Eu ignorava as mensagens e as ligações da Rita, eu brigava em casa sem motivo, eu mal comia, eu matava as aulas no colégio e saciava os meus desejos com a Maledite, para logo depois sentir raiva dela. Quando a noite chegava, os pesadelos invadiam a minha mente junto com vozes estranhas que eu não sabia de onde vinham. Passei a consumir bebidas alcoólicas em grandes quantidades na tentativa de amenizar as coisas que estava sentindo. Ia para a escola bêbado e muitas vezes passava mal nos corredores. Depois de 3 semanas, a Rita, que não estava indo ao colégio porque estava se recuperando da doença, voltou a estudar. E a primeira coisa que ouviu foi sobre os rumores de que eu e Maledite estávamos juntos novamente. E sabe o que mais me doeu? Rita não me xingou, não armou um barraco, não me estapeou. Ela simplesmente ficou me esperando na porta da minha sala e quando cheguei no colégio, dei de frente com ela que estava com uma expressão triste, ainda meio pálida e fraca. Ela estendeu a mão com o cordão que eu havia dado quando havíamos feito 1 mês de namoro e disse: talvez ela tenha razão, eu não sou suficiente para você. E saiu, me deixando ali com o cordão na minha mão. Tentei disfarçar, mas perdi meu chão naquele momento. Não consegui pedir desculpas, me explicar ou simplesmente perguntar como ela estava. Eu estava sendo um babaca com a pessoa que eu realmente gostava, a magoando e a fazendo sofrer. Passei aquele dia com raiva de mim e da Maledite. A minha vontade era mandar a Larissa dar uma surra nela, mas ao mesmo tempo que sentia ódio da salamandra bandida, eu sentia uma vontade incontrolável de me deitar com ela. Imaginei que assim que saísse da escola eu ia para algum lugar para beber até esquecer da minha existência. Porém, quando a aula acabou, a minha mãe estava me esperando no portão da escola com uma expressão muito zangada no rosto. Imaginei que se eu corresse dela, o estrago ia ser maior. Então entrei no carro, me preparando para o que viria a seguir. Ela começou enumerando todas as minhas malcriações dos últimos dias. Eu sabia que estava errado. Então fiquei quieto, enquanto ela dava bronca. Até que minha mãe falou na Maledite. E eu perguntei o que a salamandra tinha a ver com aquilo. Salamandra. O que a salamandra tinha a ver com aquilo? Ela, muito irritada, virou para mim e falou: você pensa que eu não sei o que você vive metido na casa dela de futricagem com aquelazinha? Que além de se meter com todo homem, aquela lá ainda é uma macumbeira? Eu olhei para minha mãe perguntando o que ela estava falando. E ela se irritou de vez e puxou a minha orelha gritando no carro. Essa é mãe daquelas mesmo. Puxou minha orelha gritando no carro. Eu te falei para não sair por aí com qualquer uma? Não te falei?
Com medo de levar outro puxão de orelha, eu fiquei quieto o resto do caminho. E só quando chegamos em casa foi que ela se acalmou e explicou tudo. Ela contou que os pais da Rita haviam ligado para ela naquela manhã e disseram que o que a filha deles tinha não era algo físico, mas sim um trabalho feito através de um doce, que quando a Rita comesse, deveria fazê-la definhar lentamente até a morte. Eles eram espíritas e, graças a isso, perceberam logo o que estava acontecendo e a levaram numa mãe de santo conhecida da família. Essa senhora falou que a pessoa que fizera o trabalho era alguém ciumento, possessivo e extremamente interesseiro e que a queria ver morta. E ainda disse que essa mesma pessoa estava fazendo diversas amarrações amorosas pesadas para separar a Rita de mim. Eu fiquei abismado quando ouvi aquilo. Não podia acreditar que a Maledite tivesse feito algo assim. Porém, a minha mãe estava brigando, extremamente irritada, falando que me levaria na mãe de santo para desfazer os feitiços e que tudo isso era culpa minha. Percebi naquele momento que a Rita queria tanto conversar comigo quando saiu do hospital. Ela queria me avisar sobre o que estava acontecendo e eu, idiota, a ignorei. Tentei ligar para pedir desculpa e me justificar, mas ela não me atendeu. Então, eu e minha mãe fomos para tal mãe de santo que os meus sogros haviam indicado para minha mãe. A mulher se espantou quando me viu e disse que realmente as amarrações eram pesadas e que provavelmente eu entraria em depressão se não tivesse ajuda espiritual urgente. Ela fez um ritual que eu não vou descrever aqui, porém assim que saí de sua casa eu me sentia mais leve e com ódio da salamandra bandida da Maledite. Quando voltei para casa, me deitei e dormi até a manhã seguinte, que era um sábado. Ao acordar, vi que tinha diversas mensagens da Maledite e várias ligações perdidas que simplesmente ignorei, a bloqueando de uma vez por todas. Fiquei pensando em tudo que havia acontecido e como uma pessoa sem amor no coração poderia acabar assim com a vida de outras. Fiz uma anotação mental de ligar para os meus ex-sogros e agradecer por terem avisado a minha mãe da situação. E com isso na cabeça, me levantei, já que no final de semana eu ajudava minha irmã a arrumar e limpar a casa. E caso não fizéssemos isso, levaríamos uma bronca daquelas da furiosa mamãe. Porém, ao chegar na cozinha, encontrei a Larissa vermelha de ódio enquanto lavava a louça. Me afastei um pouco para minha própria segurança e perguntei o que ela tinha. E foi aí que eu ouvi a voz irritante da Maledite me chamando no portão. E entendi perfeitamente o que a minha irmã tinha e fiquei vermelho de puro ódio que nem ela. Falei que eu ia lá mandar ela tomar o rumo dela e me esquecer de vez, mas a Larissa me impediu. Eu diria que de todas as barraqueiras doidas da família, a Larissa é a mais perigosa. Não dispensa uma troca de tabefes por nada. E é óbvio que ela ia dar o troco na salamandra bandida. E eu, que estava com nojo, não impedi a minha irmã quando ela atravessou a casa e abriu o portão com tudo, assustando a Maledite, que com medo tentou se afastar. Mas a Larissa, com uma força extraterrestre, a pegou pelos cabelos e a jogou no chão, enquanto berrava para a rua inteira ouvir que ela era uma biscate, que não conseguia um namorado que prestasse e ia no terreiro fazer macumba por mão dela. A Maledite, morrendo de medo e com vergonha de levar uma surra em plena rua, ficou de pé com um salto digno das Olimpíadas e tentou correr rua acima. Mas a minha irmã era uma leoa atrás da presa e correu atrás, segurando o chinelo na mão e xingando a Maledite de tudo quanto é nome. Naquela altura, os curiosos e fofoqueiros da rua estavam todos na calçada olhando a treta. No começo eu só ri da cena, mas depois saí correndo atrás da Larissa antes que ela acertasse a cara da Maledite no asfalto e nós dois fôssemos parar na delegacia. Parecia a corrida de São Silvestre. A Larissa correndo atrás da Maledite, eu correndo atrás da Larissa e os fofoqueiros de plantão correndo atrás de nós três para não perder nada do bafafá.
A Maledite conseguiu abrigo numa casa e a Larissa ficou na porta, com o chinelo na mão, chamando ela para brigar. Ia xingando de piranha dos tambores. Depois de muita luta, eu e um vizinho caridoso que se prontificou a me ajudar, conseguimos segurar a minha irmã e arrastá-la para dentro de casa, a enjaulando antes que a mesma matasse a Maledite. Nossa mãe não estava em casa e quando chegou, encontrou a mãe da Maledite no pé do portão a esperando, toda irritada, dizendo que a filha dela era uma moça decente e que não ia deixar aquela humilhação assim. Mamãe deu as costas para ela e entrou, a deixando falando sozinha. E lógico que no final, eu e a Larissa levamos uns puxões de orelha bons, com a minha mãe irritada falando que nós dois parecíamos uns moleques de rua, que nós não tínhamos modos de gente. Depois dessa treta toda, tudo se acalmou. A Maledite evitava até passar na nossa calçada e pouco a pouco eu fui melhorando, voltando ao normal, parei de beber, voltei a comer normalmente e os pesadelos sumiram. Terminei o ensino médio e entrei na faculdade. A Rita também parecia bem. Antes havia nos corredores do colégio e nesse ano ainda nos esbarramos às vezes no ônibus da faculdade. Ela está ainda mais linda, os cabelos cheios indo até a cintura, porém não quer falar comigo sobre hipótese alguma. Me ignora e sai de perto quando eu tento me aproximar. No final do ano passado, a Maledite acabou se juntando com um cara perigoso aqui do bairro e a minha mãe soube que ela come o pão que Lúcifer amassou com esse cara, que a agride, a humilha na frente de outras pessoas e que não a deixa pôr os pés na rua em hipótese alguma. A mãe dela já tentou chamar até a polícia, mas a Maledite não deixa, dizendo que se ela fizer isso, ele mata as duas. Gente do céu, olha onde se mete. Ela emagreceu muito e atualmente está magrinha, sem aquele corpão que tanto idolatrava. E os cabelos foram raspados pelo atual companheiro dela, num ataque de ciúmes. Isso é o que a mãe dela conta na vizinhança enquanto chora ao ver a filha nesse estado. Confesso que eu sinto pena de vê-la assim. Mesmo que ela tenha tentado matar a minha própria namorada, eu acho que ninguém merece viver dessa forma. Eu cogitei muito antes de enviar esse relato. Eu sou tímido e não queria contar as minhas coisas em rede internacional. Mas quem me mostrou o canal foi justamente a Rita. Ela assistia e adorava os relatos de Maledite. Não sei se agora ela continua acompanhando os vídeos, já que ela está fazendo faculdade, mas se estiver, quero que a mesma saiba o que realmente eu sentia e que pelo menos me perdoe. Não quero justificar os meus erros. Eu errei sim, mas não estava totalmente na minha consciência. Este é o relato sobre a primeira e espero que última Maledite que surgiu na minha vida. Minha mãe adora o seu canal e eu também. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. É difícil, né? É difícil pra Rita perdoar, porque afinal, né, aconteceu. Mas também tem a bonita da Maledite fazendo os trabalhos por trás. Então, eu sei bem o que você tá falando. Bom, sua mãe e sua irmã pode provar tudo? Pode levar a Rita lá na minha mãe de santo pra provar tudo que você não estava na sua consciência? Quem sabe ela te dá uma chance, não é? E aí que eu falo pros rapazes, principalmente, pras moças também. Mas como a gente vê assim que bastante é Maledite mulher, né? Cuidado com as mulheres, meus amigos inocentes homenzinhos, tá? Cuidado com quem vocês se envolvem. Olha bem antes, olha o perfil da pessoa, né? Escândalo, depende, não sei. Dá pra dar uma percebida, assim. Dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo, né? Antes de firmar, assim, alguma coisa. Porque, você pode estar ali se envolvendo com uma Maledite que depois não sabe dar tchau. Não por amor,
porque quem ama não faz isso. Mas por próprio ego inflado, não posso ser trocada porque eu sou melhor do que todas. Ela não tá ali porque ela te ama. Ela tá ali porque ela está sendo colocada abaixo de uma outra. É uma briga de, né? Mas isso leva a fazer, né, acabar com a vida de outras pessoas. Então, cuidado com quem vocês se envolvem. No caso, a moça ali também, a gente diz, né? Tudo volta. O corpo que ela tanto enaltecia e o corpo que ela tanto tripudiou da outra, agora ela está com o corpo da outra, né? Magrinha, sem bunda, sem peito e pior ainda, com um relacionamento abusivo que não pode sair. Gente, cuidado com que vocês se envolvem. Ai, ai, ai. Bom, este foi o relato, então, de hoje. Espero que a Rita esteja assistindo e, quem sabe, dê uma chance ao fulano que nos conta esse relato. Se assim for, né? Se for tudo bem e tal, né? Enfim. Torço pela felicidade de ambos.